A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Hoje a lição é a lição de número 5 do Jardim de Infância, essa turma bem espontânea e específica de acordo com a sua faixa etária, e o tema é o Papai do Céu alimenta o seu amigo. Esse é o tema da lição. E qual é o objetivo que você tem que inculcar na cabeça da criança? Sempre é importante que você leia os objetivos da lição e você possa participar e possa se programar dentro desse objetivo, porque assim você vai conseguir atingir o que você precisa que as crianças entendam com esta lição. O primeiro objetivo é entender que mesmo em tempo de escassez, Deus não deixa faltar alimento em nossa mesa. E o segundo objetivo é crer que o Papai do Céu nos dará o que precisamos. Então você vai ver que hoje nessa lição, vamos dizer assim, a palavra-chave da lição é sobre provisão, sobre crer, sobre confiança em Deus, tá bom? E além disso, qual é o versículo que as crianças precisam memorizar? Eu já disse aqui, mas eu gosto de repetir, porque talvez tenha 100 pessoas novas que estão vendo essa aula. E a criança é como se fosse uma esponja. Ela absorve com muita facilidade tudo aquilo que você fala. Até mesmo aquilo que você muitas vezes não está reparando. Ela está compreendendo, ela está absorvendo. É por isso que os pais, eles são o maior exemplo para os filhos. Porque eles estão absorvendo aquela convivência, né? Então, as crianças têm uma mente muito fértil e facilmente memorizam versículos, histórias e contextos. Então, é importante que você use também o tempo da sua sala para memorizar com as crianças. Eu aconselho que seja feito dependendo da lição, ou no começo ou no final da história. Mas não esqueça de memorizar, porque elas vão sair daquela semana na sua aula com aquele versículo na mente delas e elas podem repetir para os pais. E isso pode ser uma porta de entrada para que elas possam conversar com os pais em casa sobre qual o assunto daquela lição, tá bom? Então vamos lá. O versículo de memorização é: Deus pode fazer muito mais do que pedimos. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, e esse versículo é somente a parte B, tá bom? No link da descrição aí, você vai ver que tem um PDF com alguns recursos que eu vou mostrar nessa aula. Entre eles está o versículo para memorizar. Você percebe que aqui nesse versículo tem o versículo e tem junto com ele uma imagem. Eu já falei, eu gosto de repetir, que eu gosto de associar imagens ao versículo de memorização, porque olhando, depois, se você fizer memorização após a história, ela já vai compreender o porquê tem essa botija de azeite, esse vidro de azeite aqui. É justamente porque a história vai falar sobre esse objeto. Então aqui está o versículo para você, você pode imprimir, você pode colorir com as crianças, ou você pode usar ele, já que ele é uma sombra, né, um contorno, você pode usar ele como um molde para que você possa fazer o versículo de memorização em outro material, em EVA, em papelão, o que você quiser. Constante que esse versículo esteja à mostra para as crianças. Nessa idade, provavelmente elas não sabem ler, né? Então você precisará associar elas imagens, as palavras, falar pausadamente para que elas possam compreender. Mas nunca deixe de abrir a Bíblia, para que elas entendam que a Bíblia não é somente mais um livro de histórias que elas já ouviram na escola, na rua, por alguém que as contou. Porque você não é um contador de história, você é um pregador do Evangelho. Então você está pregando o Evangelho através da palavra de Deus. Então é preciso que você abra a Bíblia para mostrar a ela que essa história que aconteceu agora, que vai ser contado agora, é uma história real, aconteceu, e a criança pode acreditar, tá bom? Então, depois que você falar do memorização, fizer com elas, eu vou sugerir que você faça uma dinâmica de abertura. O que é uma dinâmica de abertura? É algo que você vai fazer antes de iniciar a lição, como se fosse um quebra-gelo, para que a criança possa já se adequar ali, talvez no momento do acolhimento. A criança às vezes não quer entrar na sala, tem criança que chora, tem criança que quer sair. Então, para que você acalme os ânimos, eu aconselho você fazer essa dinâmica de abertura, que tá aí para você, viu? Tem a primeira folha do que tá no link aí desse PDF, tá justamente tudo que eu vou falar aqui pra você, tudo escrito, que caso você não entenda direito, escrito talvez você compreenda. Então vamos lá, a dinâmica de abertura chama-se o sussurro da história. O que é isso? É pedir para as crianças sentarem em círculos, tá? Vai acalmando elas, e pedir para que as crianças falem sussurrando as palavras que você vai dizer. E as palavras, elas são relacionadas à história de hoje. Então as palavras podem ser fome, fé, ajuda, ou outras que você acha que são palavras que se adequam à história. Você vai sussurrar no ouvido da primeira criança e ela vai sussurrar aquela palavra
no ouvido da próxima, até que todo o círculo da sala tenha sussurrado aquela história. Depois que cada criança fizer isso, você vai pedir para o último do círculo falar a palavra em voz alta. E aí você vai criar uma expectativa sobre o tema. Que eles vão dizer, gente, porque a gente falou fome? Por que falou fé? Por que falamos sobre ajuda? E aí vocês vão dizer, sabe por que isso, crianças? E aí vocês vão começar a contar a história que tem da lição de hoje, tá bom? E aí, a lição de hoje, eu vou propor que você conte a história apresentando imagens dentro dessa caixa, tá? Você vai ter uma caixa, que essa caixa é uma caixa simples, tá? Uma caixa de papelão que foi... Tá vendo? Caixa papelão que foi decorada com EVA. E aí, dentro dessa caixa aqui, você pode colocar imagens ou você pode colocar objetos. Entenda, muitas vezes nós ficamos muito fixos em fazer apenas apresentações com imagens, com bonequinhos. Isso é importante? É. Porém, você pode também usar outros recursos. Eu trouxe aqui até um exemplo, tá bom? Por exemplo, se eu falar de azeite, ó, você pode ter um vidro de azeite dentro da caixa. Então, você vai fazer a caixa da história com elementos palpáveis, concretos, não só elementos que são a imagem, tá? A farinha aqui, ó. Você pode também ter um exemplo com farinha, tá? Você pode ter uma panela para dizer que ela fez a comida. Então, você pode colocar dentro da caixa elementos físicos concretos, ou então você pode usar as imagens que tá aí no PDF para você, tá bom? Então, você vai dispor as imagens dentro da caixa, a caixa que você tiver aí, e você vai mostrar as imagens e começar a contar a história. Então, você vai contar aqui, ó, tem uma imagem de Elias chegando, tá vendo? Em Serepta. E aí você já introduz dizendo quem é o profeta Elias, como ele era importante, dizer que ele estava sendo alimentado por corvo, que ele estava à beira do riacho, mas o riacho secou por causa da chuva. E você vai contar toda aquela história anterior somente com a imagem de Elias, somente dizendo quem ele era. E depois que você contar todo esse contexto da história com Elias, aí você vai, depois disso, mostrar que a viúva, tá aqui a viúva, e aí eu peguei uma imagem de uma senhora chorando, tá? Uma imagem de uma mulher chorando, que você pode usar essa viúva agora ou no final, porque também vai ter a parte da viúva chorando também quando o filho dela morre. Então você pode usar, ó, somente a imagem dos gravetos agora também. Os gravetos, ó, que você também podia pegar graveto aí na sua rua, enrolar, fazer um moitinho e dizer que eram os gravetos. Mas aí vamos supor que você vai usar a imagem dos gravetos, então você vai dizer assim, que essa viúva estava coletando o quê? Gravetos. Por quê? Porque ela tinha pouca farinha, ela tinha pouco azeite, já não tinha mais nada. Ela estava coletando para fazer o último bolo para ele e para o filho dela, porque ela achava que eles iam morrer de fome. Então, você vai falar da situação das viúvas, que antigamente era quando o marido morria, elas ficavam muito pobres, à mercê da sociedade. Então, você vai falar tudo isso com essa imagem também. Depois você pode falar, tem imagens de azeite e da panela, né? Em que você vai mostrar que ela não tinha mais. A panela dela tinha pouca comida. Você pode mostrar uma panela de barro, você pode mostrar aqui o azeite e dizer que ela não tinha nada. Foi quando justamente o profeta chegou na casa e ele disse que ela fizesse primeiro um pão para quem? Um pão para ele. Olha, ela estava perto de morrer, estava com fome, estava só com o filho e mesmo assim ela obedeceu a voz do profeta de fazer primeiro para ele. E ela fez o quê? Ela fez o pão. Tá aqui, tá vendo? Então, todas as imagens vai estar para você aí. Você vai mostrar do milagre da multiplicação e você vai explicar cada imagem de acordo com o contexto, tá bom? Tem aqui também a imagem depois de uma cama. Por que de uma cama? Justamente porque depois o filho dela morre, né? Então aqui, ó, tá o azeite se multiplicando. Aqui tá a imagem da cama quando o filho dela morre. E ela vai encontrar com o profeta. E ela pede ajuda do profeta. E o profeta vai lá, pega ele na cama e faz uma oração. O Senhor ouve, ele ressuscita. Então todas essas imagens aqui vão ser de apoio para que você possa contar toda a história da semana. Inclusive essa imagem aqui é o final, ó. Quando ele é ressuscitado, então tá uma mãe e um filhinho abraçando, que provavelmente foi o que ela fez, né? Quando ele ressuscitou. Então, hoje a proposta é que você possa contar a história contar a história com imagens, né, que vai já estar aí para você, ou com elementos concretos. E aí, ao final, você pode usar essa mesma caixa como a caixa da necessidade. Você pode escrever aqui a caixa da necessidade. Como é isso? Você vai pegar das crianças assim um pedacinho de papel e dizer para que elas possam escrever o que elas precisam, o que elas precisavam, o que elas mais gostariam de receber. Qual é a necessidade que elas teriam? Ou desenhar, escrever não, né? Desenhar. Vamos supor que ela quisesse uma casa, vamos supor que ela quisesse um brinquedo, vamos supor que ela quisesse uma bola, vamos supor que ela quisesse uma roupa. Criança, o que você mais queria agora, de necessidade, o que você estava precisando? Desenha aí. Dá um tempo para elas desenharem. E assim que elas desenharem aquilo, vocês vão dizer assim, vocês acreditam que Deus pode suprir nossa necessidade, assim como supriu da viúva? Você acredita que Deus pode nos conceder aquilo que a gente está precisando, crianças? E aí você vai falar justamente sobre aquele objetivo da lição.
que é crer que Deus pode suprir nossas necessidades, assim como supriu para Elias. A viúva foi o suprimento para Elias, e Elias foi o suprimento para ela, porque um ajudou o outro, através do poder de Deus. Então, depois que elas desenharem, você vai pedir para elas colocarem dentro da caixa da necessidade e vai dizer assim: agora nós vamos entregar essa caixa da nossa necessidade para Deus. O que a gente precisa agora está aqui. Fica tranquilo. Esquece, deixa pra lá, entrega tudo nas mãos do Senhor. E aí você vai mostrar a elas que entregar, porque essa coisa de mostrar a elas o concreto, elas vão compreender. Entregar as preocupações a Deus e mostrar a elas que elas estão entregando a Deus, ela agora pode descansar e ficar tranquila, porque o Senhor pode tudo fazer com aquilo que ela colocou lá de pedido, tá bom? Então você também pode iniciar, se elas estiverem com dúvida, você pode fazer um desenho para você mostrar a elas qual seria o exemplo do que é uma necessidade, tá bom? E ao final, se você puder, era bom que você reunisse as crianças para comerem juntas, como se fosse um banquete da fé. Cada uma pode trazer alguma coisa naquela semana para fazer um lanchinho e todas podem estar juntas, crendo que o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Querida, eu espero que essas dinâmicas, essas propostas possam ter elucidado um pouco a tua mente para que possa colaborar com a tua aula desta semana, tá bom? Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, comente, porque isso vai fortalecer o canal da nossa igreja e nós agradecemos com certeza, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.